Amém? Vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo de número 14, a partir do verso de número 26, faremos a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim o texto sagrado: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus. Queridos, que palavra poderosa que o Senhor, aleluia, tem colocado no nosso coração nesta noite, pois esta passagem, aleluia, nos lembra de um milagre extraordinário feito pelo nosso Senhor Jesus, quando na ocasião em que os seus discípulos, eles recebem ordem do Senhor Jesus para entrar no barco e navegar para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E a Bíblia diz que depois que ele despede a multidão, ele vai para o monte orar. E terminando de orar, já era a quarta vigília da noite, na alta madrugada. Jesus então decide caminhar sobre as águas e ir ter com seus discípulos. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite, porque eu quero pregar no tema medo versus fé. A Bíblia diz que quando Jesus ele se aproxima do barco, os discípulos tiveram medo, porque tratavam que era um fantasma. Assustaram-se e diziam: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas a Bíblia diz que Jesus, aleluia, porém, falou-lhe logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus, aleluia, vai usar palavras que fantasma jamais diria. Jesus disse: não temas, sou eu, Pai seja convosco. Querido, nesta noite eu quero pregar sobre este tema, medo versus fé. Porque é nesta passagem que vemos um milagre extraordinário acontecer. Algo sobrenatural está acontecendo, aleluia, diante dos olhos dos discípulos de Jesus. O nosso Senhor agora está caminhando sobre um mar que está agitado, em que o vento é contrário, e ele vem caminhando sobre aquelas águas para ir ter com os seus discípulos. Eu quero falar para vocês nesta noite sobre este tema que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, medo versus fé, e dizer aos queridos irmãos que tanto o medo quanto a fé exige que acreditamos no que não podemos ver. Então, tanto o medo quanto a fé exige que acreditemos em algo que nós não podemos ver. Podemos perceber que Pedro não podia ver com exatidão que era Jesus,
Por isso a pergunta de Pedro: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Querido, eu quero nesta noite extrair pelo menos 4 lições aqui, dentro desta palavra, aleluia, aonde nós podemos ver a diferença entre o medo e a fé. E todos aqueles que querem vencer, é preciso enfrentar os seus medos, os seus fantasmas e aquilo que os amedrontam. Veja que os discípulos de Jesus estavam açoitados pelo aquele vento. O que os atormentava naquela noite, naquela madrugada, era exatamente aquela tempestade, era aquele vento. Mas aquilo que os afligia era nada perante o nosso Senhor, porque Ele caminhou sobre aquelas águas que agitava e que amedrontava os discípulos de Jesus. Eu quero lembrar-vos nesta noite que o meu Deus, o teu Deus, Ele caminha sobre os nossos medos, Ele pisa sobre tudo aquilo que nos aflige e que pode nos causar pânico. Ele está acima de todos os nossos medos e todas as nossas dificuldades. Eu quero extrair aqui a primeira lição que esta passagem nos dá, porque nos diz: todos aqueles que querem vencer, é preciso enfrentar os seus medos, enfrentar os seus fantasmas e enfrentar aquilo que os amedronta. Querido, se você quer vencer, é preciso que você enfrente os seus medos. Se você quer ter vitória, é preciso que você, aleluia, enfrente os seus fantasmas. Eu não sei o que é que hoje te provoca medo. Eu não sei o que é que hoje ainda te amedronta. Eu não sei quais são os fantasmas da vida que te assombram. Quem sabe seja o seu futuro, seja a sua história familiar, seja a sua vida sentimental. Eu não sei que tipo de fantasma ainda ronda a sua mente e o seu coração para lhe tirar a paz. Mas Jesus está aqui e Ele está dizendo: não temas, paz seja convosco. Glória a Deus. Eu quero extrair aqui mais uma lição e dizer a você que nós só podemos viver o que nunca vivemos se fizermos o que nunca fizemos. Olha as palavras de Pedro para o nosso Senhor, e ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Se nós queremos viver o que nunca vivemos, temos que fazer o que nunca fizemos. E Pedro vai fazer exatamente isso. Ele queria ir ter com Jesus. Pedro nunca havia tentado isso, sair caminhando sobre as águas do mar. Pedro conhecia o que era o mar. Pedro conhecia a fúria das águas, das tempestades, porque ele era um pescador experiente. E agora Pedro queria provar daquela experiência sobrenatural que estava diante dele. E ele então decide sair do conforto do barco, da segurança do barco, e se lançar por fé. Querido, se você quer viver o que você nunca viveu na sua vida e provar o que você nunca provou, é preciso que você faça coisas que você nunca fez. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. E ele vai viver uma experiência que ele nunca tinha vivido na sua vida, porque decidiu fazer coisas que ele nunca tinha feito. A terceira lição que eu quero extrair aqui nesta mensagem, aleluia, de medo versus fé, é que a nossa experiência com o nosso Salvador será superior às nossas fraquezas e dúvidas. Porque a Bíblia diz que quando Pedro ele sai do barco,
E ele começa a caminhar sobre as águas para ir ter com Jesus. Ora, querido, eu fico imaginando essa cena. Jesus não estava pertinho do barco. Ele desce do barco e vai ter com Jesus. A prova disso é que, se nós olharmos para o texto, Pedro não está vendo nitidamente que é Jesus. Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo. É como se ele estivesse vendo ao longe Jesus que está se aproximando. E a Bíblia diz que ele desce do barco e ele vai ter com Jesus. E a Bíblia diz que naquela experiência, Pedro começa a sentir o vento forte e ele tem medo. E quando ele tem medo, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama. E o Senhor estende a mão para socorrê-lo. Então eu quero dizer aos queridos irmãos, que a nossa experiência com o nosso Salvador será superior às nossas fraquezas e dúvidas. Glória a Deus. Porque nesta caminhada nós podemos ter dúvidas, fraquezas e medos, mas a nossa experiência com o nosso Salvador será superior. Porque Jesus estende a mão para socorrer a Pedro. E o que é mais interessante, aleluia, é que eles saem ambos dali, caminhando novamente para o barco. E eu quero destacar aqui a quarta lição que eu aprendo nessa experiência de medo versus fé. É que em nossa experiência de fé, nós não seremos abandonados pelo nosso Deus. Ele vê as nossas fraquezas e Ele nos ajuda na nossa pouca fé. Ora, querido, o salmista diz: olha para a nossa estrutura e vê que somos pó. Deus conhece em mim e você as nossas limitações. Mas o que é mais interessante nesta mensagem, eu quero terminar aqui dizendo, que quando o Senhor estende a mão e socorre a Pedro, quando o Senhor estende a mão naquela experiência de fé, aonde Pedro erra, aonde Pedro duvida, aonde o próprio Senhor diz: ó, homem de pequena fé, e o exorta a crer mais, mas mesmo assim o Senhor não o abandona. Ele estende a mão, ele levanta Pedro, e o mais bonito disso tudo é que poucos pregadores lembram, é que Pedro volta a caminhar sobre as águas. Depois de duvidar, depois de afundar, depois de ter medo, as mãos do Senhor o ergue, e quando ele se levanta novamente nas águas, ele volta a caminhar sobre as águas até o barco. E quando ele chega no barco, o vento cessa. Eu quero te dizer nesta noite, que nessa experiência de fé, não seremos abandonados. Querido, quem sabe você está fazendo algo pela fé agora. Quem sabe você está até sentindo medo nessa sua experiência de fé. Quem sabe até você está vacilando em algum momento. Mas você não será abandonado. A mão forte do Senhor vai lhe ajudar. E Ele vai te erguer no momento da tua fraqueza. Aleluia. E você vai voltar a viver o sobrenatural de Deus. E quando essa experiência terminar, o vento que está soprando vai se acalmar. E a vitória de Deus vai chegar em sua vida. E eu quero terminar esta mensagem dizendo: Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.